Só para a gente conseguir tratar de mais um assunto importante aqui ainda no nosso UOL News, falar sobre a aprovação do orçamento de 2026. A gente teve agora, quase sempre, na reta finalíssima ali do ano, a gente teve a aprovação na Câmara, Congresso Nacional aprovando com a votação simbólica o orçamento de 2026, reservando 61 bilhões para emendas parlamentares e com a previsão de superávit de 34,5 bilhões nas contas do governo no próximo ano. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. De acordo com o arcabouço fiscal aprovado em 2023, tem um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual em relação à meta central, ou seja, a meta será considerada formalmente cumprida se o governo tiver saldo zero ou chegar a um superávit de 68 bilhões. A proposta ainda estabelece o piso mínimo de 83 bilhões para investimentos públicos, com a Comissão Mista de Orçamento votando o texto mais cedo nessa sexta, e no início da tarde, deputados e senadores então deram o aval à proposta em sessão conjunta no plenário, mas como sempre, quando a gente vê a discussão do orçamento, chama sempre muita atenção, Dani, o valor das emendas parlamentares, a gente tendo aqui, inclusive, um aumento em relação à última, né? Ô, Nath, não é nem isso. Eu peço para o nosso telespectador aqui a atenção em dois números que a Nath deu. Primeiro, esses 61 milhões, Natália? Bilhões. Bilhões. Bilhões, Natália? É bilhões. Então, pera. 61 bilhões de emendas, né? B de bola. Tá bom. Então tá. Ficou claro aí para todo mundo? 61 bilhões. Pode botar um lettering aqui também. Né? Bilhões. É assim, ó, gente. Bilhões. Como é que é o S? Acho que é assim. Não sei. Bom, abecedário da Xuxa. Depois a gente vê o S. A grande questão é a seguinte: é 61 bi de emenda e 81 bi de investimento público. É 60-40. Quando a gente fala de sequestro da capacidade... Por que o orçamento, tanto dinheiro na mão de parlamentar, é um problema, gente? Porque o governo perde a capacidade de fazer planejamento estratégico de investimento. O que é planejamento estratégico, Daniela? Bom, vamos pensar ali na transposição de São Francisco. Está completa e aí a gente não irrita mais ninguém. Para fazer aquilo ali, você precisa de um volume de recursos enormes esparçado ao longo dos anos, porque é uma obra gigantesca. O governo vem tendo o orçamento para investimento cada vez mais encolhido, porque os parlamentares dizem, não, eu sei qual é a prioridade da minha região, sabe mesmo? A gente vai ver quando começarem a serem julgados os casos dos abusos das emendas. São pelo menos 80 inquéritos, Nath. E aí, quando eu estou falando de 80 inquéritos, não significa que sejam apenas 80 parlamentares, porque num só caso, que é o que vai ser julgado, nós temos 3. Porque era um esquema conjunto, era um consórcio, era uma organização criminosa cujo líder, segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, era o deputado Josimar Maranhãozinho, que tinha ordenamento e usava até um agiota para cobrar uma propina de 25% em cima das emendas que eles mandavam para as prefeituras. Passava 6 milhões, pedia 1,5 milhão de volta. Era simples assim o esquema desses 3 deputados, segundo a Polícia Federal. Então, quando você tem 61 bilhões em emendas, 40, equivalente ali a quase 80% do que o governo tem para investimento público, você entende porque não há centralidade no planejamento das prioridades do país. O Congresso aprovou, né? Passou, beleza. Achou ruim. Você acha que o parlamentar vai abrir mão disso? Gente, eu fiz a brincadeira aqui, são 61 bilhões de reais em emendas. E eu não sou uma pessoa, nunca fui, que criminalizou a emenda parlamentar. No início, quando foi pensada, a emenda parlamentar, ela existia porque, em tese,
era uma quantia que o parlamentar tinha de ter à mão, porque ele vai visitar a base e descobre que precisa de uma ponte ali no município dele que está caindo, e ele consegue destinar esse valor com mais rapidez. Ele precisa ser a menor distância entre a necessidade e o ordenamento da despesa, mas não nesse montante. 61 bilhões para emendas e 80 bi para o país inteiro, para o governo investir no país inteiro, fica muito evidente que isso não é racional. Esse precisa ser um debate. O Lula, quando ganhou a eleição em 22, falou: não, eu tenho certeza que pelo diálogo eu vou resolver o orçamento secreto e essa questão das emendas. Resolveu, não resolveu? Claro que não. Quem vai abrir mão desse dinheiro se as pessoas não se atentarem do que se trata? Não é só que, nossa, é muito dinheiro, porque tem roubalheira. Não, é porque não é racional em questão de execução e planejamento de política pública para um país, que você tenha tanto dinheiro esparçado, com pouco controle e sem nenhuma vinculação ao que é estratégico e estruturante em termos de ciência, tecnologia, educação, saúde. Você até tem patamares em que é obrigatório investir, mas saúde, entram as dentaduras da cidade que tem mais dentadura do que gente, como disse o Sakamoto? Entra tudo. Então, assim, é muito impressionante, e não só os 61 bilhões. É importante colocá-los ao lado do que o país tem inteiro para investimento. 80 bi. Não me parece, se você levar para qualquer executivo de qualquer empresa, que essa conta aí, né, nossa, o mercado privado funciona bem. Porque uma conta dessa aí não passa nunca.